Olá, estudantes, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos dar continuidade com o tema reações orgânicas. Na aula de hoje nós vamos ver então um pouquinho sobre as reações de adição. Bom, então nós já vimos nosso cronograma nas duas primeiras aulas sobre isomeria plana na primeira e isomeria espacial na segunda. Já vimos como ocorrem as reações de substituição em alcanos e na aula de hoje nós vamos trabalhar com a reação de adição em hidrocarbonetos insaturados, ou seja, aqueles que possuem dupla ou tripla ligação. Então, como os objetivos da aula de hoje, nós temos investigar as reações orgânicas de adição em hidrocarbonetos insaturados e ainda analisar essas reações orgânicas específicas de adição. Então, como foi falado na aula passada, nós trabalhamos então as reações de substituição. Eu tinha um alcano, que ele é muito estável, permanecia ali uma condição, fazia uma condição para que esse alcano fosse, então, reativo a um outro elemento, né, a um outro reagente, e ocorria, então, ali a substituição de um hidrogênio. Na adição, o termo adição vai significar que um reagente será adicionado a outro, portanto, o produto final vai ser um produto único. Então, diferente da reação de substituição, onde nós tínhamos diversos produtos e nós representávamos apenas aquele que era majoritário, nas reações orgânicas de adição, nós temos dois reagentes sendo adicionados um ao outro, logo eu terei apenas um único produto. Aqui na lousa. As reações, então, de adição ocorrem quando se adiciona um reagente a uma molécula orgânica. A insaturação presente em um alceno ou alcino é quebrada, os elétrons da ligação, então, estarão disponíveis para realizarem outras ligações químicas. Quais são os tipos de reação de adição que nós vamos trabalhar? Vamos trabalhar, então, as reações de hidrogenação, que é a adição de hidrogênio, halogenação, que seria a adição de um halogênio, hidrohalogenação, que nós vamos ver o que é isso, e hidratação. Bom, de forma genérica, então, qual estrutura vai ser quebrada para que possa ser adicionado, então, um reagente? Então, vamos relembrar aqui a estrutura de um alceno e um alcino. Então, alceno é quando eu tenho dupla ligação e alcino é quando eu tenho tripla ligação. Beleza? Ok. Dentro dessas ligações, uma ligação será sigma e uma ligação será pi. Na ligação tripla, eu terei duas ligações pi e uma dessas ligações será sigma, ok? A ligação sigma é a ligação mais difícil de ser rompida. Logo, as ligações pi que foram adicionadas, né, que foram feitas posteriormente, são as ligações que serão rompidas. Então, eu vou ter, então, a quebra. Deixa eu só representar aqui. Completar com os hidrogênios aqui e aqui com os hidrogênios. Então, quando eu tiver a quebra dessa ligação, esses elétrons que estão aqui pertencentes a essa ligação estarão disponíveis para fazer ligações covalentes com outros elementos. A mesma coisa aqui. Então, dentro dessas estruturas, eu consigo transformar um alceno em um alcano e um alcino também em um alcano. Então, olha só. Eu consigo, então, fazer com que essa estrutura fique assim, ó. Eu vou ter, então, aqui hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. E a disponibilidade aqui de ser adicionado dois elementos. A mesma coisa aqui. Um alcino, ele pode se transformar em um alceno e ainda ele pode se transformar em um alcano, desde que haja
condição para que as duas ligações π do alcino possa ser quebrada. Então, de um alceno eu posso passar para um alcano, dependendo do que for adicionado aqui. E de um alcino eu consigo passar para um alceno ou alcano, desde que eu consiga condição para a quebra das duas ligações π nessa situação aqui, ok? Então, vamos ver a hidrogenação. Hidrogenação, gente, é quando eu tenho a inserção, a adição de dois hidrogênios ali naquela molécula. Então, o que nós vamos observar aqui? Nós vamos observar que eu tenho a insaturação, uma dessas ligações será quebrada e cada um desses hidrogênios aqui, ó, será inserido em um carbono, que é o que nós temos esse produto final. Então, a ligação π foi rompida e eu tenho agora aqui apenas uma ligação. Então, eu de um alceno passei para um alcano. E agora, nessa situação aqui de baixo. Na situação de baixo, eu tenho um alcino, eu tenho tripla ligação, ok? Essa ligação vai ser quebrada, uma ligação π vai ser quebrada. Logo, eu vou inserir um hidrogênio em um carbono, um hidrogênio no outro carbono. Então, de um alcino, eu passei para um alceno. Se eu tiver mais uma molécula de H2 e condição para a quebra de mais uma ligação, eu vou de um alceno para um alcano. Eu simplesmente vou fazer o que aconteceu na linha de cima. Eu vou fazer a quebra de mais uma ligação π e então ter a estrutura de cima, que vai ser a estrutura de um alcano. Então, sempre que eu estiver falando de adição, eu vou estar adicionando dois elementos juntos, ou dois grupos funcionais juntos, ok? Bom, além da hidrogenação, nós temos a halogenação, que também é quando eu tenho uma reação com halogênios, né? Nós temos principalmente o cloro, o bromo e o iodo. E eles vão reagir com a molécula hidrocarboneto, formando então um produto onde eu vou adicionar esses dois halogênios. E lembrando, eles sempre serão adicionados a carbonos vizinhos. Por exemplo, aqui, se tivesse, por exemplo, mais um carbono, eu não teria como fazer a adição do cloro num carbono muito separado. Por quê? Porque a disponibilidade de reação vai acontecer em carbonos vizinhos, ok? Débora, eles sempre serão adicionados do mesmo lado? Não, gente, isso daqui não fará diferença. Lembra da aula de isomeria? Quando eu mostrei que ligação simples, existe uma rotação na cadeia? Então, não importa se eu representar eles assim ou se representar eles como no de baixo, ok? Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho a ruptura da ligação π, liberação dos elétrons para a ligação. A inserção, então, dos cloros. Então, observe que os dois cloros, cada um foi adicionado a um carbono vizinho do outro. Na reação de baixo, eu tenho a quebra de uma ligação π, os elétrons ficam liberados para a reação, o cloro, então, ele vai ser inserido em cada um desses carbonos, ficando ali entre os carbonos uma ligação dupla. Se houver mais cloro aqui presente, eu posso quebrar essa ligação e passar dessa molécula para outra molécula, formando aqui, na verdade, dois outros cloros. Então, a molécula seria essa outra aqui, ok? Porém, existe ainda a adição de elementos diferentes. Por exemplo, hidrogênio e cloro, hidrogênio e bromo e até mesmo a inserção da molécula de água. Nesse caso, eu vou ter elementos diferentes a serem adicionados e terá a presença do hidrogênio a ser adicionado. Onde esse hidrogênio vai ser inserido? Então, na adição de um haleto de hidrogênio ou na hidratação,
O hidrogênio do haleto ou da água liga-se ao átomo de carbono mais hidrogenado da insaturação. O que isso quer dizer, gente? Existe uma regra que chamamos de regra de Markov-Nikov, que é quando nós trabalhamos justamente isso. Nas reações de substituição, lembra que a gente substituía o hidrogênio pertencente ao carbono que tinha menos hidrogênio? Aqui é o contrário. Nós vamos trabalhar com a inserção do hidrogênio no carbono que possui mais hidrogênio. Essa é a regra de Markov-Nikov. Nessa regra, nós vamos considerar apenas os carbonos participantes da insaturação. Então, vamos lá. Aqui nessa situação, eu tenho 3 carbonos. Um carbono com 2 hidrogênios, um carbono com 1 hidrogênio e um carbono com 3 hidrogênios. No entanto, quais são os carbonos que estão participando da insaturação? É o carbono 1 e 2. Logo, eu preciso observar a regra de Markov-Nikov apenas nesses 2 carbonos. Qual deles possui maior quantidade de hidrogênios? O carbono 1 ou 2? O carbono 1, né? Então, esse carbono 1, quando a ligação π for quebrada, ele vai ter aqui a inserção, ou seja, vai ser adicionado o hidrogênio, ok? Então, este carbono que já tinha 2 hidrogênios, quando for adicionado o outro hidrogênio, vai ser adicionado nesse carbono. E aqui vai ser adicionado o outro elemento qualquer. E quando eu tenho, então, uma tripla ligação, como que isso acontece? A mesma situação, gente. Primeiro, vou observar quais são os carbonos que estão realizando a insaturação. Qual deles possui maior quantidade de hidrogênio? Bom, um tem 1 hidrogênio, o outro não tem hidrogênio nenhum. Então, o hidrogênio que vai ser adicionado tem que ser aquele que já tem 1. Então, nessa estrutura aqui, o hidrogênio será adicionado ao carbono que já possuía 1 hidrogênio. E ao outro carbono vai ser adicionado o elemento ou aquele grupo que estiver acompanhando o hidrogênio, ok? Então, sempre que uma ligação π for rompida, você vai observar qual é o carbono da insaturação que possui a maior quantidade de hidrogênios. É esse aqui? Então, é nele que vai ser inserido o hidrogênio, ok? Vamos tentar realizar umas atividades para a gente pensar melhor sobre isso. Mas voltando aqui aos tipos de reação. Então, os haletos de hidrogênio é quando eu tenho a reação com os hidretos, né? Então, por exemplo, HBr, HCl, HI. Então, nesse caso aqui, eu vou ter a inserção desses grupos. Então, pensando aqui, quebrei uma ligação π aqui. Vou ter agora uma dupla ligação entre esses 2 carbonos. E vai ser inserido o hidrogênio e o bromo. Aonde eu vou inserir o hidrogênio? No carbono que já tinha hidrogênio. Então, o hidrogênio vai entrar aqui. E o bromo vai entrar no outro carbono que fazia parte da insaturação, que quebrou. Então, aqui vai ficar o bromo, ok? Não é tão difícil, né? Facinho. Quebrei a ligação π, disponibilizei elétrons para ligação, ok? Inseri o hidrogênio no carbono que tem maior quantidade de hidrogênios e o bromo no outro carbono. Agora, a hidratação, gente. Pensando na molécula de água, nós vamos considerar o seguinte. Eu tenho aqui uma molécula de água, H2O. Vocês lembram quando a gente falava lá do grupo hidroxila? Onde a gente falava que era uma molécula de água sem o hidrogênio? Quando eu rompia esse hidrogênio, tirava um hidrogênio, o que acontece? A água, por ela se auto-ionizar, ela tem essa facilidade de perder ali, então, um desses hidrogênios. Nesse caso aqui, um hidrogênio vai ser inserido em um carbono e a hidroxila, esse OH, vai ser inserida a outro carbono.
E nós temos um porém aqui também. Nós temos aqui 2 moléculas de água e nós temos 2 insaturações duplas. Isso daqui é o que nós chamamos de alcadieno. O alcadieno é quando eu tenho 2 duplas ligações. Como que eu consigo saber em qual deles vai ser inserido? Então, vamos pensar uma dupla por vez. Vamos pensar nesse caso aqui primeiro. Nesse caso aqui, eu tenho uma dupla, uma ligação π vai ser quebrada, vou ter então a disponibilidade de inserir 2 elementos aqui. O hidrogênio, ele vai entrar aonde? No carbono mais hidrogenado. Então, aqui vai entrar o meu hidrogênio. E o OH vai entrar do outro lado, no outro carbono. Então, aqui eu vou ter um OH. Agora, vamos pensar na dupla ligação do outro lado. Mesma situação. Eu vou quebrar aqui a ligação π, disponibilizei os elétrons para ligação. O hidrogênio vai entrar naquele que possui a maior quantidade de hidrogênios, que é esse aqui. Então, aqui vai entrar o hidrogênio. Logo, o OH vai entrar onde? No outro carbono. Então, aqui eu vou ter um OH. Certinho? Então, eu consigo definir exatamente usando as mesmas regras. Quebra a ligação, libera os elétrons. Qual que é o carbono que tem mais hidrogênio? Nele vai entrar o novo hidrogênio. O restante do grupo vai entrar no outro carbono ao lado, ok? Vamos tentar fazer umas atividades rapidinho aqui para a gente poder aprimorar isso? Então, olha só. Represente a forma estrutural do produto formado da reação de 1 mol de propino com H2. Então, propino, met, et, prop. Propino quer dizer que ele tem 3 ligações, ok? Não vou representar os hidrogênios aqui para facilitar. Então, olha só, ele está reagindo com H2. Então, H ligado a H. Vai ser a inserção de 2 hidrogênios. E ele está em excesso. Quer dizer que eu vou conseguir quebrar todas essas 2 ligações π. Tanto essa quanto essa aqui. O que eu vou ter, então, de produto formado? Então, vai ter esse carbono fazendo dupla ligação aqui. E depois ele vai reagir de novo, quebrando esse π, formando C, simples C, aqui CH3, uma vez que está sendo inserido o hidrogênio, e aqui CH2. Ok? Então, eu consigo sair de um propino e ir para um propano, certo? E ainda, por último, uma última questão que fala: quando um alceno sofre o processo de hidrogenação, ou seja, a inserção de mais 2 hidrogênios, ele forma qual produto? Então, nós vimos que da dupla ligação, ele vai para a ligação simples. Se eu inserir hidrogênio, ele vai para um alcano. Então, a resposta certa seria a letra A, alcano. Então, eu queria só fazer uma revisão agora com vocês do que foi que nós vimos nessas 2 reações, nessas 2 aulas, porque vai ser muito importante para a aula de polímeros. Então, nós vimos que existem reações de substituição e reações de adição. Na reação de substituição, eu retiro um elemento da minha molécula e adiciono um outro elemento, ok? Essa substituição, ela vai ter os produtos formados majoritariamente, ou seja, aqueles que estarão em maior concentração. Porém, vai ter a formação de outros produtos ali também. Na reação de adição, isso não ocorre. Na reação de adição, nós vamos ter, então, a adição de um reagente ao outro, formando um único produto. Isso tem que ficar muito claro na mente de vocês, porque isso vai ser ponto base para a gente poder trabalhar a formação de polímeros nas aulas posteriores, ok? Então, na aula de hoje nós vimos as reações orgânicas de adição dos hidrocarbonetos insaturados. Vimos que é possível quebrar 1 ou 2 ligações, dependendo dessa insaturação. E vimos esses 4 tipos, que é a adição do hidrogênio, adição de halogênio, de um hidreto ou de uma molécula de água. Ok? Bom, então com isso nós finalizamos então aqui a nossa aula. Eu deixo meu muito obrigada. Ficou alguma dúvida? Mande para os nossos canais de atendimento.
Vai ser um prazer respondê-los no nosso momento do ao vivo. Um grande abraço virtual e até mais!